Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa 59ª aula de estudos da obra A Gênese, de Allan Kardec. Meu nome é Marcos Venício e convido você a passar aqui mais ou menos uma hora discutindo ciência e espiritismo, temas importantes, interessantes, fascinantes, relevantes que acontecem no nosso dia a dia e que povoam talvez o imaginário, a nossa crença e com certeza o nosso rol de dúvidas concernentes ao universo e a nós mesmos. Meu nome é Marcos Venício. Não esqueça de deixar o seu gostei durante o vídeo aí, ou após. O não gostei também, muito obviamente, se você não gostou, mas não esqueça de usar a barra de comentário para tecer os comentários. E, enfim, o canal é feito para você, longe, muito, mas muito longe mesmo ele está da perfeição, mas ele é honesto, sincero e simples e tem com o objetivo de estabelecer esse diálogo entre aspas, né, visto que não se trata de um diálogo, mas essas conversas sobre a Gênese, né, o último livro da codificação espírita, onde Kardec, já com muita maturidade, né, passados já 10 anos da publicação de O Livro dos Espíritos, Kardec tece aqui comentários, de certa forma conserta até certos conceitos ou tece novos conceitos sobre a respeito e concernente à doutrina recém-criada, né? A doutrina dos espíritos. Bom, inscreva-se no canal, isso é muito importante. Aperte o sininho para você ficar sempre sabendo das nossas novas postagens. Visitem o nosso canal, pois, como eu costumo dizer, é feito para você. Estou gravando esse vídeo numa quinta-feira, a última quinta-feira do mês de outubro, dia 28. O mundo ainda sofrendo com a pandemia da Covid-19. O Brasil já ultrapassou a cota de 606 mil mortes. O número de mortes diária está variando ainda em torno dali de 300, em média, claro. E talvez a reflexão de hoje com relação a esse número, para quem acha que é um número muito pequeno, e dependendo do ângulo em que você enxerga esse número, ele realmente é pequeno. Porém, quando nós nos lembramos que esses números representam vida, qual o valor de uma vida para você? Se você acha que é um número pequeno, né? Que representa uma vida perdida. Já parou para pensar nas consequências de uma vida perdida? E se essa vida for a vida de um pai, de uma mãe, como é que fica a família que fica? Os filhos órfãos, o marido sem a esposa, ou a esposa sem o marido? Como é que ficam os amigos, os parentes queridos, enfim? Nunca é só um número, né? Se nós pararmos para pensar, quando se trata de vida humana, nunca é só um número, né? Pois esse número ele repercute em muitas outras circunstâncias. Bom, vamos iniciar então a nossa aula de número 59. Nós estamos estudando o capítulo 12, né? Gênese mosaica, e no final da aula anterior, né, da aula 58, nós estávamos, né, estudando a segunda parte do capítulo, que é a perda do paraíso. Aquela história lá de Adão e Eva, da Eva ser seduzida pela serpente, que comeu lá
que ofereceu a ela o fruto proibido e por aí vai. Então, Kardec inicia essa parte, primeiro transcrevendo o capítulo 2, né, da Bíblia, o capítulo 2 da Bíblia, lá, do texto mosaico. E nós, dando continuidade então a essa leitura, pois depois o Kardec vai tecer comentários valiosíssimos sobre isso, de maneira que, dando continuidade, vamos aqui ao versículo 17 do capítulo 2 de A Gênese Bíblica, né? A Gênese Mosaica, onde o escritor hebreu assim se refere, o seu versículo 17. Disse em seguida a Adão, porque a mulher já foi flagrada, né? Deus já a condenou a serpente, não é? A se arrastar pelo chão e comer da terra, condenou a mulher a parir com dor, e condenou a mulher agora a ser submissa ao homem, uma série de coisas que já comentamos na aula anterior. Então aqui agora chegou a vez de Adão, né? Chegou a vez de Deus prestar as contas lá, ou cobrar, ou de Adão prestar as contas lá com Deus, né? Então, no item versículo 17, assim está escrito. Disse em seguida a Adão, desculpa, por haveres escutado a voz da tua mulher e haveres comido do fruto da árvore de que te proibi que comesse, a terra te será maldita por causa do que fizeste, e só com muito trabalho tirarás dela com que te alimentes durante toda a tua vida. Ela te produzirá espinhos e sarças, e te alimentarás com a erva da terra, e comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de onde foste tirado, porque és pó, e em pó te tornarás. E Adão deu à sua mulher o nome de Eva, que significa vida, porque ela era a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus também fez para Adão e sua mulher vestiduras de peles com que os cobriu. E disse: Eis aí Adão feito um de nós, sabendo o bem e o mal. Impeçamos, pois, agora que ele deite a mão à árvore da vida, que também tome do seu fruto, e que, comendo desse fruto, viva eternamente. Ele disse: Jeová Elohim, eis aí o homem foi como um de nós para o conhecimento do bem e do mal. Agora ele pode estender a mão e tomar da árvore da vida. Veata pen ish shahado valak mezek rajat rim. E aí Kardec faz a comparação, e muito interessante, porque como nós veremos, Kardec começa a explorar um pouco do idioma hebreu, né, do hebraico, porque é muito importante a tradução de certos termos, porque em se tratando da Bíblia, nós estamos tentando compreender textos que possuem mais de 2.000 anos. E aí o significado dos termos, o significado das palavras, sobretudo a tradução que foi dada para certos termos. E muitas traduções contêm erros crassos mesmo, erros terríveis de tradução. E é muito interessante que Allan Kardec ele chama a atenção para esses erros. É por isso que em certos trechos aqui da descrição de A Gênese Mosaica, Kardec faz questão de destacar em hebraico, né, o texto original que seria em hebraico. E aí ele termina o versículo 22, comerá dela e viverá eternamente. Começando já o versículo 23, encerrando aqui a descrição, pelo menos selecionada por Allan Kardec, do capítulo 2 de A Gênese Bíblica, né, Mosaica.
E aí ele encerra com o versículo 23 e 24. O Senhor Deus o fez sair do jardim de delícias, a fim de que fosse trabalhar no cultivo da terra, de onde ele fora tirado. E, tendo o expulsado, colocou querubins diante do jardim de delícias, os quais faziam luzir uma espada de fogo para guardarem o caminho que levava à árvore da vida. E aqui nós temos uma nota que Kardec ilustra aqui, uma nota de rodapé, que é com relação à definição de querubim, que eram querubins, né? E Kardec escreve que do hebreu querub, ou cherub, ou queroube, boi, charab, lavrar, anjos no sentido, aliás, anjos do segundo coro da primeira hierarquia, que eram representados com 4 asas, 4 faces e pés de bois. Os querubins, né, na mitologia judaica, na verdade, eles eram anjos, né, anjos muito superiores, a serviço direto de Deus e Yahvé, e eles eram os soldados, né, eram guardiões, como se fosse o exército divino, essa leva hierárquica de anjos. Então encerra-se aqui o texto bíblico, né, o texto mosaico, e agora Kardec, a partir do item 15, agora de a Gênese kardeciana, a Gênese espírita, a partir do item 15, Kardec vai, com muita lucidez, tentar explicar ou tecer comentários e as opiniões dele acerca dessa passagem. Muito interessante, riquíssima em detalhes, riquíssimas em significados, mas que tristemente o ser humano, ele, pelo menos quem se detém a, a tentar interpretar esses textos, muitos e tristemente até os dias de hoje ainda tentam interpretá-los ao pé da letra, né? Ainda tentam achar que havia uma cobra, uma serpente que falava, achar que essa serpente, inclusive que andava, né, já que ela foi condenada a se arrastar pelo chão, portanto é como se ela tivesse pernas anteriormente, e a entender cabalmente, ou seja, ipsis literi, ao pé da letra, esses textos que são metafóricos, que de fato não devem ser interpretados ao pé da letra, mas que carregam sim uma moral da história, que carregam sim uma verdade subjacente, uma verdade embutida nesses textos maravilhosas. É uma figura de linguagem, mas que retrata uma possível origem da civilização humana, ou uma possível derrocada, inclusive, do aspecto moral da civilização humana. Vamos acompanhar, e vale a pena, vamos acompanhar bem o que Kardec nos diz a esse respeito, tá? No item 15 do livro A Gênese, né, a Gênese kardeciana, espírita, Kardec já começa a tecer o seu estudo sobre essa parte bíblica, e ele escreve o seguinte: sob uma imagem pueril e às vezes ridícula, se nos ativermos à forma, a alegoria oculta frequentemente as maiores verdades. Haverá fábula mais absurda à primeira vista do que a de Saturno, o deus que devorava pedras, tomando-as por seus filhos? Todavia, que de mais profundamente filosófico e verdadeiro do que essa figura, se lhe procurarmos o sentido moderno? Saturno é a personificação do tempo, sendo todas as coisas obra do tempo, ele é o pai de tudo o que existe, mas também tudo se destrói com o tempo. Saturno, a devorar pedras, é o símbolo da destruição pelo tempo dos mais duros corpos,
seus filhos, vistos que se formaram com o tempo. E quem, segundo essa mesma alegoria, escapa a semelhante destruição? Somente Júpiter, símbolo da inteligência superior, do princípio espiritual que é indestrutível. É mesmo tão natural essa imagem que, na linguagem moderna, sem alusão à fábula antiga, se diz de uma coisa que afinal se deteriorou ter sido devorada pelo tempo, carcomida, devastada pelo tempo. Afinal de contas, né, minhas amigas, meus amigos, como dizia Homero, o tempo é o fogo que a tudo consome. Muito interessante que Kardec, primeiro, ele se utiliza de um tema filosófico, mitológico, na verdade, né, que é a mitologia do deus Saturno, né, que é um deus romano, se eu não me engano, acho que é romano, e o deus Saturno é considerado o deus do tempo. E realmente, como todos nós sabemos, como todos nós sabemos, é boa, meia falha. Como todos nós sabemos, o tempo, nós somos criaturas do tempo, nós somos escravos do tempo. E o tempo que nos é dado é o tempo que temos para fazer tudo aquilo que precisamos fazer, ou que queremos fazer, ou que estamos dispostos a fazer, ou não. Isso é uma verdade absoluta em todos os aspectos. Um dia, se você pegar um simples dia qualquer, como hoje, quinta-feira, 28 de outubro de 2021, é um dia, como muitos outros, como todos os dias que já tivemos antes de chegar hoje. Mas hoje, eu, assim como cada um de vocês, desde os primeiros instantes, os primeiros segundos do novo dia, lá no já longínquo, na já longínqua 0 hora do dia de hoje, temos à nossa disposição o tempo, que será dividido em madrugada, manhã, tarde e noite, para fazermos as coisas que precisamos fazer, no trabalho, na atividade intelectual, na atividade de lazer, na nutrição, no exercício, no aprendizado, nos estudos, né? No ensinamento, no nosso dever enquanto cristãos, pois somos cristãos, né? No nosso dever enquanto espírita, pois somos espíritas também. Claro que estou me referindo a quem realmente o for. E temos nesse dia 24 horas, né, para fazermos aquilo que precisamos fazer ou que queremos fazer. O fato é que vai terminar esse dia, com certeza vai terminar. Vai chegar às 23 horas, 23h59, e vai acabar quinta-feira. Sabe, não é embromar não, é para que nós possamos entabular o raciocínio de que foi um dia. E o dia depois progride para uma semana, a semana progride para meses, os meses progridem para um ano. Não nos esquecemos que já estamos no finalzinho de outubro. Na verdade, quando você estiver me ouvindo, né, eu estou gravando no dia 28, mas essa videoaula só vai ao ar no dia 2, no dia 3, perdão, no dia 3 de novembro. Então, quando você estiver me ouvindo e ou me vendo, já estaremos em novembro, a menos de 2 meses, numericamente, para terminar o ano, né? E que ano 2021, que ano, né? E os anos passam e nós vamos vendo e vivenciando a vida passar diante dos nossos olhos, e nós vamos vivendo também, fazendo as nossas coisas, né? Trabalhando, estudando, fazendo, errando, acertando, pensando, refletindo, e um dia vai chegar a termo também a nossa vida material, né? Esse corpo que nós temos vai deteriorando com o tempo, as doenças vão aparecendo, quer
quer você queira ou não, não interessa o medicamento que você tome, não interessam as precauções que você tome, sejam elas quais forem, mas chega um dia que o corpo deteriora com a idade e chega um dia da sua morte, morte física. Representando aqui, Kardec maravilhosamente ligou ao mito do deus Saturno, lembrando que na mesma mitologia romana, o deus Júpiter, né, o senhor imortal, representa o espírito. Saturno representando o tempo, portanto, senhor de todas as coisas, e Júpiter representando o princípio espiritual, como Kardec acabou de nos explicar aqui. O espírito que sobrevive à matéria. Mas aí eu não queria deixar passar a oportunidade de dizer que a vida é só essa. Essa vida que nós temos particularmente é só essa mesmo e é única. Nunca mais eu serei o Marcos, você nunca mais será a Rejane, você nunca mais será a Shirley, você nunca mais será o Neto, você nunca mais será o Bernardinho, você nunca mais será. Eu tô chutando nomes aqui que eu conheço, claro, mas nomes comuns, eu não estou me referindo especificamente a ninguém, embora esteja me lembrando, claro, de alguns amigos, mas só para ilustrar aqui, amigos e amigas, só para ilustrar que essa parte da vida, ela é única. Sim, se você for espírita e acreditar, portanto, na reencarnação, é verdade. Teremos outra reencarnação e voltaremos à Terra, provavelmente, mas sob outro contexto, noutra aparência, noutro lugar, e sem lembrança alguma do aqui e agora. Portanto, realmente, o aqui e agora termina com o nosso último suspiro. E que maravilhoso é isso. Isso não é triste, não. Isso não é ruim, não. Muito pelo contrário. Isso torna a vida, a nossa vida, a minha, a sua, torna a vida algo muito especial, pois é algo que não vai se repetir. Esse contexto que nós vivemos, eu como Marcos, você como Joísa, você como Irã, você como Dedé, você não vai voltar nesse contexto, vai voltar num outro. Esse vai terminar com a morte, então, física, claro. Então, nesse sentido, a morte existe, sim, indubitavelmente. Então, aproveitemos a vida, façamos o nosso melhor, sejamos úteis, aprendamos, nos enriqueçamos com as coisas espirituais, que realmente são as que são imperecíveis, indestrutíveis. Bom, mas se você quiser ficar rico materialmente também, é escolha sua. Eu, pessoalmente, não vejo problema nenhum nisso, não. Se você quer dedicar a sua vida a acumular posses, a acumular bens, é escolha sua. Você vai aprender com isso, certamente. Jesus nos disse: busca as coisas espirituais primeiro. A doutrina espírita nos fala do perigo que é o acúmulo de bens materiais, mas eu respeito muito a vida individual. Cada um está aqui para viver a sua vida, fazer aquilo que você deseja, porque a vida é algo próprio, o aprendizado é algo muito íntimo e você tem que fazer da sua vida aquilo que você quiser, porque no final das contas é você, assim como só sou eu, cada um tem a sua história, cada um vai dar de conta de si mesmo e cada um, no final das contas, vai aprender, tá bom? Terminando o item 15 aqui no livro A Gênese, kardeciana, toda a mitologia pagã, aliás, nada mais é, em realidade, do que um vasto quadro alegórico das diversas faces, boas e más, da humanidade. Para quem lhe busca o espírito, é um curso completo da mais alta filosofia,
como acontece com as modernas fábulas. O absurdo estava em tomarem a forma pelo fundo. Então está aqui Kardec já de cara introduzindo o fato de que os textos mosaicos, né, lá da Bíblia, que carregam sim essa verdade e esse ensinamento filosófico maravilhoso, mas ele nos vem através de contos de fábula. E é preciso extrair realmente o espírito da letra, como dizia Paulo, né? Vamos prosseguir aqui. No item 16, Kardec, acho que ele já começa a fazer a sua análise, né, do texto mosaico. Então ele escreve o seguinte, Kardec: outro tanto se dá com a Gênese, onde se tem que perceber grandes verdades morais debaixo das figuras materiais que, tomadas ao pé da letra, seriam tão absurdas como se em nossas fábulas tomássemos em sentido literal as cenas e os diálogos atribuídos aos animais. Adão, e aí Kardec começa agora a interpretação, né? Adão personifica a humanidade. A sua falta individualiza a fraqueza do homem, em quem predominam os instintos materiais a que ele não sabe resistir. Interessante, né? Primeiro de tudo, você que acha que Adão foi um homem de carne e osso, assim como você mesmo, não, deixa-se bem claro que Adão é um símbolo, simboliza toda a humanidade, é um símbolo, é uma figura para representar todo o ser humano. E nele está individualizado, claro, como diz Kardec aqui, com muita assertividade, na minha opinião, e, claro, na opinião dos pesquisadores sérios, é, 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 Adão representa também, o contrai para si mesmo, a fraqueza da humanidade, a cobiça, a sede pelo poder, a vontade de aprender mais e mais e mais, sem limite, a vontade de ter. Quem de nós pode negar que nós, seres humanos, somos assim? Quem vai negar, talvez até mais incisivamente nos dias de hoje, onde a humanidade busca como louca o poder, o dinheiro, as posses, as coisas? Quem vai negar que ainda hoje, ou talvez principalmente hoje, a humanidade pouco liga talvez para bens espirituais? O que interessa realmente são os bens materiais. É claro que eu estou aqui generalizando, claro, e estou circunscrevendo uma humanidade como um todo, mas veja se realmente o nosso mundo não gira em torno do dinheiro. Deixe seu comentário aí, o que você pensa a respeito disso. E aí Kardec, aliás, tem uma nota de rodapé na minha edição, nota 68, que diz o seguinte: está hoje perfeitamente reconhecido que a palavra hebraica Hadan não é um nome próprio, mas significa o homem em geral, a humanidade, o que destrói toda a estrutura levantada sobre a personalidade de Adão. Olha que legal, né? Os pesquisadores, linguistas, aquelas pessoas que estudam signos linguísticos, filologia, estrutura dos termos das palavras, então já descobriram que a palavra Ra-Adão significa Adão, mas que não como um nome próprio, não como um nome de uma pessoa, mas significa o homem, ou a personalidade do homem, ou a representação do ser humano. Muito interessante, né? O que o estudo e a pesquisa nos desvendam. E isso, claro, se nós relemos o texto bíblico com essa consciência de que o Adão não é mais um homem, mas uma humanidade inteira, é óbvio que o sentido das palavras mudam. É óbvio que a significação de termos, contextos e de realidade muda profundamente. Continuando aqui no item 16, no terceiro parágrafo, Kardec assim escreve: a árvore, como árvore de vida, é o emblema da vida espiritual.
como árvore da ciência, é o da consciência que o homem adquire do bem e do mal, pelo desenvolvimento da sua inteligência e do livre-arbítrio, em virtude do qual ele escolhe entre um e outro. Assinala o ponto em que a alma do homem, deixando de ser guiada unicamente pelos instintos, toma posse da sua liberdade e incorre na responsabilidade dos seus atos. Então, nessa simbologia da árvore, nessa simbologia do homem ter desobedecido a Deus e ter provado lá do fruto proibido, do fruto que lhe dá o conhecimento do bem e do mal, aqui, talvez, e aí, cada um de vocês podem pensar sobre isso. Talvez isso signifique o nosso despertar para a consciência, o despertar do espírito humano para a era da consciência, a era do livre-arbítrio, a era da responsabilidade pelos seus próprios atos. O fim, talvez, nesse contexto da infância espiritual e da passagem para uma adolescência ou pré-adolescência espiritual, um caminho que nos leva a conhecer as coisas, e claro, com o conhecimento das coisas vem a cobiça, vem o desejo, vem a ambição, vem a busca pelas coisas. Abandona-se talvez o estado natural espiritual para entrar no forte domínio pela matéria. O homem procurando dominar a matéria através da ciência, através dos conhecimentos, mas também, em contrapartida, sendo dominada por essa, sendo dominado pela matéria, através das posses, através do conforto, através dos benefícios, claro, que a matéria nos delega. Então, muito interessante essa visão. E Kardec continua ainda no quarto parágrafo, né, do item 16, ele diz o seguinte, olha só que interessante. O fruto da árvore simboliza o objeto dos desejos materiais do homem. É a alegoria da cobiça e da concupiscência. Concupiscência é a busca pelos bens materiais. Concretiza numa figura única os motivos de arrastamento ao mal. O comer é sucumbir à tentação. A árvore se ergue no meio do jardim de delícias para mostrar que a sedução está no seio mesmo dos prazeres, para lembrar que se dá preponderância aos gozos materiais. O homem se prende à terra e se afasta do seu destino espiritual. Exatamente como eu falei agora há pouco, o homem tornou-se presa da matéria. O homem, o ser humano, nós não vamos fugir da raia, como se diz, não. Nós nos tornamos prisioneiros dos feitiços da matéria. Daí porque a busca quase que doentia do ser humano pela matéria, pelo dinheiro, pela qualidade de vida que ele dá, ou pelo padrão, não vamos chamar de qualidade não, mas pelo padrão de vida que o dinheiro fornece e que nos inebria, né? Com a comida, com o morar, com o transporte, com o poder viajar, com o poder desfrutar das coisas, e com isso vindo o poder sobre os outros, poder sobre os semelhantes. E como o ser humano gosta disso, como nós gostamos de exercer o poder, e aí nós fomos aprisionados, nós caímos no laço, na armadilha, e fomos aprisionados pela matéria. Esse eu acho que é o sentido mais verdadeiro de que o espírito é prisioneiro da matéria, não no sentido físico, não no sentido da encarnação propriamente dita, mas que a matéria realmente nos prende, a matéria realmente embota os nossos sentidos, a matéria realmente que deveria ser a coisa mais maravilhosa da nossa vida em termos de aprendizado, em termos de oportunidade de desenvolvermos as nossas faculdades intelectuais e até mesmo espirituais. Mas utilizamos a matéria simplesmente para cobiçá-la
simplesmente para nos drogarmos com seus efeitos ilusórios, né? E são ilusórios porque nenhum de nós, ao desencarnar, leva qualquer que seja o atributo da matéria, nem mesmo nossos corpos, né? Nosso corpo veio do pó e ao pó ele voltará. Só a nossa essência espiritual é que sobrevive. Inclusive, terminando o item 16, Kardec escreve o seguinte: a morte de que ele é ameaçado, caso infrinja a proibição que se lhe faz, é um aviso das consequências inevitáveis, físicas e morais, decorrentes da violação das leis divinas que Deus lhe gravou na consciência. É por demais evidente que aqui não se trata da morte corporal, pois que, depois de cometida a falta, Adão ainda viveu longo tempo, mas sim da morte espiritual, ou por outras palavras, da perda dos bens que resultam do adiantamento moral, perda figurada pela sua expulsão do jardim de delícias. Aqui, realmente, num, numa perspectiva de interpretação, vamos imaginar assim, vamos imaginar que o propósito, talvez, da criação do homem, quando Deus nos criou, e aqui eu estou sendo extremamente ousado, quem sabe talvez a perspectiva, quem sabe o objetivo principal, pelo menos é o que me leva a crer, estudando o espiritismo, estudando o espiritualismo, estudando a evolução espiritual, realmente me deixa, para mim fica claro que o objetivo da nossa vida é o aprimoramento espiritual. Primeiro, claro que o aprimoramento material também é importante, as conquistas que a ciência já fez, e aí com as filhas imediatas da ciência, que é a tecnologia, a medicina, as comunicações, e tudo que deriva do conhecimento científico, mas que a evolução moral, espiritual, deva ser buscada em primeiro lugar. E nessa figura da desobediência que a humanidade teve a Deus, né, perfigurada na figura de Adão, talvez tenha significado, e eu penso que é isso que Kardec está querendo dizer. Talvez nós abandonamos essa prioridade. É como se a nossa. E é assim que eu entendo, sabe? É como se a nossa falha, a nossa desobediência a Deus fosse essa, verdadeiramente essa. Eu não quero mais os princípios espirituais primeiro, eu quero primeiro a matéria. Eu quero primeiro me desenvolver enquanto um ser material, eu quero primeiro usufruir da matéria. Eu quero me inebriar, eu quero gozar as coisas da matéria. O espírito ou as coisas espirituais vão ficar em plano secundário ou até terciário. Cada vez mais eu entendo que essa foi a transgressão, essa foi a desobediência. E como castigo, e na verdade nem foi um castigo, foi um assentimento de Deus. Ele tá, é o que vocês querem, tá bom, então vamos tirar vocês desse contexto. Vocês não querem mais, então, só as coisas espirituais primeiro? Querem vivenciar primeiro a matéria? Tá. Então vão e sigam e vejam no que vai dar. Fica muito mais clara a história da expulsão, que não foi uma expulsão, na verdade, se você parar para pensar, foi uma tomada de decisão. É como se um pai dissesse para o filho, siga esse caminho. No andar da altura, o filho diz para o pai, não, não quero mais seguir esse caminho. Eu quero seguir outro. E o pai, amoroso e querendo que o filho aprenda por ele mesmo, diz, tá, então tá, você quer seguir o outro caminho, ide então. Eu vejo muito hoje essa história da desobediência, essa figura da desobediência contida nesses textos, eu vejo muito como essa tomada de decisão da humanidade. Vejam como é riquíssimo realmente. Vejam como faz todo sentido. Deixe seu comentário aí, o que você pensa também a respeito disso, tá? Bom,
O comer é sucumbir à tentação, né? A árvore se ergue no meio do jardim de delícias para mostrar que a sedução está no seio mesmo dos prazeres e para lembrar que se dá preponderância aos gozos materiais. O homem se prende à terra e se afasta do seu destino espiritual. Tem uma nota de rodapé aqui também, a nota 69. Em nenhum texto o fruto é especializado na maçã, palavra que só se encontra nas versões infantis. O termo do texto hebreu é peri, que tem as mesmas acepções que em francês, sem determinação de espécie e pode ser tomado em sentido material, moral, alegórico, em sentido próprio e figurado. Para os israelitas, não há interpretação obrigatória quando uma palavra tem muitas acepções. Cada um entende como quer, contanto que a interpretação não seja contrária à gramática. O termo peri foi introduzido em latim por malum, que se aplica tanto à maçã como a qualquer espécie de frutos. Deriva do grego melon, princípio do verbo melo, interessar, cuidar, atrair. Olha só que coisa interessante, muito importante, importantíssima essa nota aqui do Kardec, muito importantezinha, essa nota de Kardec. Então, achou-se a maçã por ser uma fruta sedutora, né? Vermelha, apetitosa, de certa forma sensual. Não sei por que não acharam que foi o morango, que é muito mais carnudo, muito mais vermelho, muito mais sensualizado, mas enfim, ficou a maçã. Continuando aqui, agora no quinto parágrafo do item 16, Kardec assim escreve: a morte de que ele é ameaçado, ou seja, Adão é ameaçado, né, a morte, caso infrinja a proibição que se lhe faz, é um aviso das consequências inevitáveis, físicas e morais, decorrentes da violação das leis divinas que Deus lhe gravou na consciência. É por demais evidente que aqui não se trata da morte corporal, pois que depois de cometida, a falta a Adão ainda viveu longo tempo, né? Já só estou relendo aqui para fixar bem a ideia que nós traçamos, tá? Mas sim da morte espiritual, ou por outras palavras, da perda dos bens que resultam do adiantamento moral, perda figurada pela expulsão do jardim de delícias. E aqui eu já comentei, eu só quis reler para ficar bem fixada mesmo a ideia das consequências do nosso afastamento do caminho original, o caminho da espiritualidade e aí do nosso envolvimento em detrimento do caminho espiritual, nosso envolvimento com o caminho material. Por isso que eu repeti esse texto, tá? Bom, iniciando o item 17. Item 17, muito interessante também, que aí Kardec vai falar agora sobre a história da serpente, né? Então, a serpente, a que seduziu a Eva, né? A serpente está longe hoje de ser tida como tipo de astúcia. Ela, pois, entra aqui mais pela sua forma do que pelo seu caráter, como alusão à perfídia dos maus conselhos que se insinuam como a serpente e da qual, por essa razão, o homem muitas vezes não desconfia. Ao demais, se a serpente, por haver enganado a mulher, é que foi condenada a andar de rojo sobre o ventre, ou seja, se arrastando pelo chão, deve-se-á deduzir que antes esse animal tinha pernas. Mas neste caso não era serpente. Por que então se há de impor a fé ingênua e crédula das crianças como verdades tão evidentes alegorias com o que, falseando-se-lhes o juízo, se faz que mais tarde venham a considerar a Bíblia um tecido de fábulas e de coisas absurdas? Acho que na aula anterior, né, de número 58, falamos sobre isso, né?
do ridículo de se levar ao pé da letra, coisas como animais que falam, como a serpente, ou o fato de que se Deus condenou a serpente a se arrastar pelo chão, é porque ela andava antes. Então nota-se aqui um teor mitológico e de fantasia muito grande. Mas vejamos o que Kardec vai dizer agora, que é muito importante o que Kardec vai escrever agora, e fica agora muito evidente também a questão das interpretações. Duas coisas que é preciso ter muito cuidado quando se trata de textos antigos e de textos num outro idioma, principalmente num idioma não mais existente. É a questão da tradução e a questão da interpretação. Olha só o que Kardec fala a respeito da serpente. Está aqui no segundo parágrafo do item 17, tá? Deve-se, além disso, notar que o termo hebreu nahash, traduzido por serpente, vem da raiz nahashá, que significa fazer encantamentos, adivinhar as coisas ocultas, podendo, pois, significar encantador, adivinho. Olha como a acepção já é diferente. Olha que você interpretar a serpente que tem lá no texto de Moisés como um encantador, um adivinho ou uma pessoa, já é algo diferente, já muda totalmente o contexto. Com esta acepção, ou seja, da serpente sendo interpretada agora como um encantador ou como um adivinho, com esta acepção, ela é encontrada na própria Gênese, no capítulo 44, itens 5 e 15, a propósito da taça que José mandou esconder no saco de Benjamim. A taça que roubaste é a que meu senhor bebe, e de que se serve para adivinhar, narrachar. Ignoras que não há quem me iguale na ciência de adivinhar, narrachar. No livro Números, capítulo 23, item 23, tem escrito o seguinte: não há encantamentos, narrachá, em Jacó, nem adivinhos em Israel. Daí o haver a palavra narrachá, tomada também a significação de serpente, réptil, que os encantadores tinham a pretensão de encantar, ou de que se serviram em seus encantamentos. Todo mundo já deve ter visto aquela figura hindu, né, o indiana, aquele tocador de flauta, encantando a serpente, né, que vai saindo da cesta. Olha só o parentesco, a similitude que há realmente nesse contexto entre serpente e encantador. O encantador, alguém realmente que seduz, que encanta, faz muito mais jus, muito mais sentido a alguém que, conversando, como nós estamos conversando aqui, faz de conta, conversando com alguém, tentando enganá-lo, tentando seduzi-la, tentando passar outras ideias. Tem uma nota de rodapé também aqui, a nota de rodapé é 70, que na minha edição diz o seguinte: deste fato se poderá inferir que os egípcios conheciam a mediunidade pelo copo d'água. Muito interessante, isso está lá na Revista Espírita de junho de 1868, e não vamos esquecer que a Gênesis foi escrita por Moisés, e não vamos esquecer que Moisés foi criado como filho do faraó no Egito. Não vamos esquecer disso, tá? Então, continuando aqui no item 17, acho que o terceiro parágrafo agora, ainda acerca da serpente, Allan Kardec continua escrevendo o seguinte: a palavra narrachá só foi traduzida por serpente na versão dos 70. Lembra da Septuaginta? Eu acho que em tempos imemoriais aqui das nossas aulas, eu falei um pouco sobre traduções da Bíblia, e tem a Septuaginta, né, que é a tradução dos 70 70 sacerdotes que tiveram a incumbência de traduzir a Bíblia.
Então eu vou repetir de novo aqui. A palavra Nahasha só foi traduzida por serpente na versão dos 70, os quais, segundo Hutcherson, corromperam o texto hebreu em muitos lugares. Versão essa escrita em grego no segundo século da era cristã. Lembrando que a Septuaginta não é a primeira tradução da Bíblia. E aqui está claro Kardec denunciando que a tradução de Nahashá para serpente encontra-se na Septuaginta, então, e não nas traduções anteriores. Muito interessante isso também. As suas, continuando a leitura, né? As suas inexatidões, ou seja, os erros contidos na tradução da Septuaginta, né? Resultaram, sem dúvida, das modificações que a língua hebraica sofrera no intervalo transcorrido, porquanto o hebreu do tempo de Moisés era uma língua morta, que diferia do hebreu vulgar, tanto quanto o grego antigo e o árabe literário diferem do grego e do árabe modernos. E aqui, claro, Kardec, muito judiciosamente, está falando que esses erros de traduções não foram propriamente feitos a priori ou por intenção má, mas por dificuldade mesmo de se chegar a uma conclusão única, pois nós estamos falando aqui de línguas mortas, estamos falando de línguas transitivas, ou seja, de transição de um idioma para outro, e de diversas interpretações entre idiomas. Observe que não é fácil interpretar e traduzir textos antigos, não. Há mais uma nota de rodapé aqui na minha edição, nota 71, onde Kardec diz o seguinte, escreve o seguinte, na verdade: o termo Nahasha existia na língua egípcia com a significação de negro. Olha que coisa interessante. Olha só, que interessante. Enquanto que numa língua Nahash significa encantador, adivinho, ou mesmo na transição serpente, numa outra língua, o egípcio, já significava o negro. Olha só. O termo Nahash existia na língua egípcia com a significação de negro, provavelmente porque os negros tinham o dom dos encantamentos e da adivinhação. Talvez também por isso é que as esfinges de origem assíria eram representadas por uma figura de negro. Olha só como simbolicamente as coisas vão se encaixando, né? Muito interessante. E aí a conclusão, que está aqui no item 17, é perfeita, quando Kardec escreve: é, pois, provável que Moisés tenha apresentado como sedutor da mulher o desejo de conhecer as coisas ocultas, suscitado pelo espírito de adivinhação, o que concorda com o sentido primitivo da palavra Nahash, adivinhar. E por outro lado, com estas palavras: Deus sabe que, logo que houverdes comido desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses. Ela, a mulher, viu que era cobiçável a árvore para compreender, leskil, em hebraico, né? E tomou seu fruto. Não se deve esquecer que Moisés queria proscrever entre os hebreus a arte da adivinhação praticada pelos egípcios, como o prova o haver proibido que aqueles como o prova o haver proibido que aqueles interrogassem os mortos e o espírito Piton. E aqui Kardec, nessa edição, pede para a gente dar uma olhada na obra Céu e Inferno, o Céu e Inferno, segundo o Espiritismo, capítulo 12 também. Interessante, realmente fica muito claro aqui, todos nós já, acho que todos já devem ter ouvido em algum lugar ou lido que realmente Moisés proibiu a fala com os mortos, proibiu a interlocução com os mortos, e daí fica muito claro essa associação em proibir ouvir algo negativo do fato de a mulher estar conversando com o espírito de um adivinho. Já
Veja que Moisés já tinha essa tendência, claro, com muita propriedade, pelo fato de não estarmos ainda preparados na época, talvez nem nos dias de hoje completamente, mas na época, com certeza, talvez o espírito humano não estava com os conhecimentos necessários, com a base doutrinária necessária para uma interlocução tão livre assim com os espíritos desencarnados. Muito interessante essa acessão, né, esse comentário do próprio Moisés. No item 18, então, já estamos caminhando aqui para o final da nossa videoaula. No item 18, Kardec diz o seguinte, escreve o seguinte, a passagem que diz, o Senhor passeava pelo jardim à tarde, quando se levanta vento brando, é uma imagem ingênua e um tanto pueril, que a crítica não deixou de assinalar, mas nada tem que surpreenda se nos reportamos à ideia que os hebreus dos tempos primitivos faziam de Deus. Para aquelas inteligências primitivas ainda, incapazes de conceber abstrações, Deus havia de ter uma forma concreta e eles tudo referiam à humanidade como o único ponto que conheciam. Moisés, por isso, lhes falava como a criança, por meio de imagens sensíveis. No caso de que se trata, tem-se personificada a potência soberana, como os pagãos personificavam as figuras alegóricas, as virtudes, os vícios e as ideias abstratas. Mais tarde, os homens despojaram da forma a ideia, do mesmo modo que a criança, tornada adulta, procura o sentido moral dos contos com que a acalentaram. Deve-se, portanto, considerar essa passagem como uma alegoria, figurando a divindade a vigiar em pessoa os objetos da sua criação. O grande rabino Vogue a traduziu assim: eles ouviram a voz do eterno Deus percorrendo o jardim do lado de onde vem o dia. É aquela nossa constante mania, e isso continua até os dias de hoje, tá? Nós estamos analisando uma coisa que Moisés escreveu aí há uns 1800 anos antes de Cristo, portanto há quase 4.000 anos atrás, mas hoje em dia não é muito diferente não. Hoje em dia muitas religiões antropomorfizam Deus, ou seja, tem em Deus aquela figura do homem o tempo todo com raiva, alvo, alto, de barba, segurando um relâmpago na mão, e sempre disposto a julgar e a punir, e muitas vezes até executar a sua própria criação, os seus próprios feitos, por assim dizer. Então hoje não é muito diferente, não. Imagine nos dias de Moisés, onde a terra era o foco, onde a Terra era o alfa e o ômega, o princípio e o fim, onde a Terra era nosso planeta, a nossa linda joia azul, era a referência, o ponto de chegada e o ponto de partida, pois não se conhecia nada, absolutamente nada além disso. Então, se a gente parar para pensar o quanto é difícil definir Deus nos dias de hoje, nem a doutrina espírita explica o que é Deus. A pergunta 1 de O Livro dos Espíritos, né? Que é Deus? Né? Nem quem, é que. Que é Deus? É a inteligência suprema. O que já é uma pegadinha também, porque para ser inteligente precisa ser alguém. Na nossa compreensão, o que o nosso cérebro entende é isso. Então é melhor dizer que nós não entendemos. Na verdade, nós não entendemos ainda nem o que é o espírito. Nós não sabemos o que é o espírito, a natureza dele, a estrutura dele. Sabemos que é o princípio inteligente do universo, tão vago quanto a resposta à inteligência suprema e criação, causa primeira de todas as coisas. É tão pueril
quanto. Então, ainda hoje não se sabe a definição, aliás, o que é nem o espírito, quanto mais a origem de todas as coisas que é Deus. Talvez para quem estuda muito, para quem pesquisa, temos, claro, uma visão talvez um pouco mais madura, um pouco mais desmembrada de mito e de fantasia, mas mesmo assim embutida ainda das mesmas dúvidas. E é isso, assim encerramos a nossa 59ª aula, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o seu comentário nos comentários, não esqueçam de deixar o gostei se você gostou, ou evidentemente o não gostei se não gostou. Comentem, digam o que você achou. Cuidem-se, tá? Não baixem a guarda, estamos numa pandemia ainda. Se você sair de casa, use a máscara, ela é muito importante. Tome a vacina se você não tomou ainda, a vida agradece. Até a próxima videoaula. Beijo no coração. Tchau.